Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos da semana no Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão da Câmara participa de evento estadual sobre combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Comissões aprovam projeto de lei que pretende multar quem furar fila da vacinação contra a Covid-19. Em sessão extraordinária, vereadores discutem falta de kits de intubação, de medicamentos e também a situação das UTIs do HMU. Parlamentares questionam necessidade de nomeação de servidores pela ProGuaru. Indicação do prefeito Guti para uma premiação internacional que escolhe os melhores prefeitos do mundo divide opiniões de vereadores. É o que você confere a partir de agora. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor analisou 3 projetos em reunião na segunda-feira, dia 12. Em reunião virtual na segunda-feira, dia 12 de abril, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor analisou 3 projetos de lei. Destaque para a proposta do vereador Lamé, do MDB, que fala sobre o tempo máximo de espera para atendimento de clientes nos estabelecimentos das operadoras de telefonia fixa e móvel. A medida recebeu parecer favorável, como explica o presidente da comissão, o vereador Jorginho Mota, do PTC. Parecer muito importante para a sociedade em geral, porque hoje em dia nós temos muitos problemas com a telefonia fixa e móvel no atendimento ao consumidor. E eu, como presidente dessa comissão de direito do consumidor, achei importantíssimo a deliberação desse projeto do vereador Lamé, que até parabenizo, porque realmente hoje em dia nós precisamos de um atendimento mais eficaz e rápido para que a sociedade possa, assim, atender aos anseios, principalmente com relação à telefonia móvel e fixa. A sociedade ganhou um reforço no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O Ministério Público de São Paulo lançou o Guia Operacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e recomendou a formação de um comitê sobre o tema nos municípios paulistas. O evento contou com a participação da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude da Câmara de Guarulhos. A Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e da Juventude participou do lançamento virtual do Guia Operacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no dia 9 de abril. O evento ele foi organizado pelo Ministério Público e o presidente da comissão, o vereador Wellington Bezerra, do PTC, vai falar aqui com a gente comentando a importância desse guia de enfrentamento. Vereador. Para a cidade de Guarulhos, uma cidade grande como a nossa, é muito importante uma iniciativa como essa. Guarulhos precisa ser protagonista no estado e, por que não dizer, em todo o Brasil. Então, o lançamento desse guia, ele tem muita relevância, porque com esse guia operacional, nós vamos conseguir unificar todas as ações da rede de proteção à criança e adolescente do nosso município. Fazer com que toda a rede tenha a mesma linguagem. E aproveitando o foco dessa ação do Ministério Público, que não é só aqui em Guarulhos, mas é em todo o estado de São Paulo, é fortalecer o tema da escuta especializada de criança e adolescente vítima de violência. Porque a escuta especializada, ela pode determinar todo o processo, né, que vai correr futuramente via justiça, via depoimento especial, e ela pode ajudar muito a criança e a família no decorrer aí desse trâmite. E, vereador, há planos aí de formar um comitê de enfrentamento na cidade? Exatamente isso. Então, o lançamento do guia, ele tem essa proposta de formar um comitê. Um comitê com várias secretarias, Secretaria de Educação, de Esporte, Cultura, né, representantes dessas secretarias, para que se estabeleça no município esse programa. A princípio, a ideia
via decreto municipal e, posteriormente, se criar uma lei municipal. Tá certo, então, vereador. E tem uma previsão de quando esse projeto de lei vai para a Câmara? O projeto ele vai ser elaborado, né, via executivo. Então, não temos essa previsão ainda. Porém, o decreto, a expectativa do Ministério Público é que ele venha agora já no próximo mês, agora em maio, que sai esse decreto municipal sobre esse guia operacional. Em reunião nesta terça-feira, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisou um projeto de lei que pretende multar quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento se reuniu de maneira remota na última terça-feira, 13 de abril. O vereador Pastor Anistaldo, do PSC, presidente da comissão, a vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, secretária, e a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, membro, avaliaram 5 projetos da pauta. Entre eles o PL 418 de 2021, do vereador Wellington Bezerra, do PTC, sobre multa para a prática de fraude à ordem de preferência na imunização da Covid-19. Na verdade, o que o projeto fala? Ele vem para aplicar aquela penalidade para que, se porventura for flagrado, né, aquele jeitinho que falam de jeitinho brasileiro, de tirar as pessoas da fila e colocar outros na fila, fora daquele plano já pré-estabelecido pelo governo, essas pessoas que cometerem essa fraude, elas serão penalizadas com multas, né? E na reincidência também. Não só as pessoas que, porventura, furarem fila para que possam ser vacinados por antecipação, assim bem como quem facilitar a essas pessoas furarem fila para ser vacinado primeiro. Então, entendemos que é um projeto importante do vereador Wellington e, por isso, a Comissão de Finanças deu um parecer favorável a esse projeto. A Comissão de Constituição e Justiça também analisou o projeto e emitiu parecer favorável. Em reunião virtual realizada na quarta-feira, dia 14 de abril, a Comissão de Constituição e Justiça analisou 10 projetos de lei. 4 receberam parecer favorável e 2 receberam parecer contrário. Os outros 4 projetos ainda vão passar por alguns ajustes antes de receberem o parecer. Dentre os itens analisados, destaque para a proposta de autoria do vereador Wellington Bezerra, do PTC. A medida propõe a instituição de multa para quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19. Presidente da comissão, o vereador Ticiano Americano, do Partido Cidadania, fez um breve resumo da reunião e explicou o parecer favorável ao projeto do colega. Analisamos alguns projetos na CCJ hoje, alguns de temas iguais, né, temas parecidos. Então, esses projetos serão enviado memorando aos autores para fazer uma fusão dos mesmos, né, para entrar em um acordo para ir para votação na Câmara, tá? Sobre o projeto 418 do vereador Wellington de 2021, é um projeto simples, mas que merece total respeito e empenho da casa, né? Que é uma forma de punir quem furar a fila da vacina. Seria praticamente isso, popularmente falando, né? A gente fará um parecer favorável ao projeto do vereador Wellington Bezerra, porém, com algumas mudanças técnicas, né? E a gente está analisando aí para fazer um substitutivo para apresentar para casa. Na última quinta-feira, 3 projetos de lei foram analisados pela Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Uma das medidas envolve as filas preferenciais nos terminais de ônibus da cidade. A Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos discutiu 3 projetos em reunião remota na manhã da última quinta-feira, 15 de abril. Os vereadores Romildo Santos, do PSD, presidente, e Lucas Sanches, do PP, membro da comissão, deram parecer favorável ao PL 2470 de 2019, de autoria dos vereadores Danilo Gomes, do DC, e Carol Ribeiro, do PSDB, referente a filas preferenciais nos terminais de ônibus da cidade. Você vai nos terminais de ônibus, na realidade a fila é única, né? Não tem uma fila separada para gestantes, idosos ou pessoas portadoras de deficiência, né? Então o projeto do vereador Danilo Gomes e também da vereadora Carol Ribeiro é um projeto muito bom, ainda mais no momento que vivemos da Covid, né? Eles fizeram antes da Covid, né? Mas veio a calhar muito bem, porque na realidade
mesmo que não houvesse o Covid, eles teriam que ser preferenciais, né? E infelizmente isso não acontece, né? A gente sabe hoje, principalmente nos horários de pico, né, o grande volume de pessoas que adentram dentro desses veículos de passagem, seja dos ônibus grandes, né, ou sejam dos micros, né? Então eu acredito que esse projeto será excelente para poder dar maior conforto àquelas pessoas que mais necessitam, né? São os idosos que já têm uma certa idade, não conseguem andar a pé, de repente até numa freada brusca pode acontecer algum acidente se eles estiverem em pé, né? E a mulher grávida da mesma forma, e a mesma coisa com o deficiente, seja lá sua deficiência, né, visível, né, que normalmente em alguns casos dá para perceber. Então, parabenizar os dois vereadores por esse projeto. A 16ª sessão extraordinária da Câmara, realizada na última quarta-feira, teve debate sobre UTI desativada na cidade. A vereadora Márcia Taschetti, do PP, apresentou na casa requerimento de informação sobre UTI desativada do Hospital Municipal de Urgências, o HMU. A vereadora e outros parlamentares falaram sobre a situação da UTI e da saúde na cidade. Não pode mais ser utilizado para guardar poltronas, para guardar o que não serve lá dentro do HMU. Ele necessita ser reativado. É um local que, para caber pouco leito de UTI, vai caber ali pelo menos uns 10 a 12 leitos de UTI e já tem a estrutura formada. Dentro do HMU, nós temos uma UTI desativada, uma UTI que não está em funcionamento, tem todo o espaço para colocar ali leito e tem leito suficiente, tem o local suficiente, tem a estrutura suficiente e nós precisamos reativar. Então eu peço a todos vocês, vereadores, que nos ajude a fiscalizar aquele local e colocar para funcionar aquela UTI. A falta de leito não é só a questão do aumento de casos de Covid aqui na cidade. É uma irresponsabilidade do poder público aqui na cidade de Guarulhos. Eu, inclusive, espero que a CPI do Senado venha aqui, porque aqui foi montado um hospital de campanha que acabou, não tem mais. Entendeu? O hospital de campanha não tem... que deveria estar agora, nesse momento crítico, funcionando. Muitas pessoas, não só de Covid, estão morrendo porque não tem UTIs para atender. O meu amigo Tonhão, ele morreu de um ataque fulminante. Outros ficam não só em cadeiras, mas não chegam nem no hospital, porque a forma como se está tratando o Covid aqui na cidade é a seguinte: volta para casa, toma isso, se piorar, volta. Há uma irresponsabilidade gigantesca do poder público, até porque no ano passado, quando iniciou todo esse transtorno, toda essa pandemia que atingiu todo o Brasil, o que a gente mais escutou dos governantes é que tínhamos que ficar em casa, tomar todos os cuidados, para que os governantes pudessem ter todo esse tempo para preparar o sistema público de saúde para ele não colapsar. E hoje, depois de um ano, temos que ficar em casa porque o sistema público colapsou. O presidente da casa, vereador Martelo do PDT, concordou com os vereadores, mas apontou outro responsável pelo problema na cidade. A responsabilidade primeira é do secretário da Saúde. Esse, sim, é o número 1 responsável por um leito de UTI, por um paciente numa cadeira, por um paciente deitado no corredor. Esse, sim, tem que ser responsabilizado. E o secretário de Saúde pediu a demissão, não sabemos o motivo, mas na época do Rômulo aí, que deve ter sido semana passada, ele devia estar no cargo. Então, também saiu e deixou, na minha concepção, deixou muito a desejar. Aprovado pela Casa, o requerimento será encaminhado ao Executivo. Alguns vereadores usaram a palavra para justificar o voto e apresentaram opiniões diferentes sobre o assunto.
Eu acho que tem que melhorar o atendimento, sim, tem que ter um atendimento mais humano, mas hoje a superlotação dos hospitais, das UPAs na nossa cidade, a superlotação dos hospitais no Brasil acaba cometendo, sim, algumas injustiças, mas todos que procuram atendimento é atendido. Algumas falhas acontecem justamente pela superlotação, mas o prefeito está fazendo de tudo e isso não acontece só em nossa cidade, acontece em todos os municípios do país e no mundo inteiro. Essa questão da pandemia, todo mundo sabe que é algo sem precedente, né? Então, nós estamos vivendo aqui na pele e, com certeza, nós vamos poder ensinar futuramente, né, gerações que aí virão. Mas eu vejo, sim, que o município cometeu algumas falhas, mas também é muito nítido o empenho do prefeito, né, na melhoria dessa questão. Não dá para uma irresponsabilidade de colocar um hospital de campanha na lona, porque essa doença não veio para 1, 2 anos, ela será por muitos anos. A crítica que nós fazemos, ela tem que ser vista como um papel de fiscalização e que o prefeito ouça e a base e também o secretário da Saúde para tomar providências. A crítica ela tem que ser somente construtiva. Nós temos que pensar em atuar no sentido de ajudar. Eu sei que os vereadores estão imbuídos da maior boa vontade de ajudar a administração pública. Mas o que nós não podemos, como eu vejo em alguns lances, em alguns momentos, é que nós estamos acabando politizando essa situação. E isso não é prerrogativa da cidade de Guarulhos, mas sim todo o território nacional. Os nobres colegas costumam culpar A, culpar B, né? Inclusive falando até sobre a tenda, né? Sobre o hospital de campanha, que foi o primeiro hospital de campanha no Brasil, né? E a gente percebeu que salvou muitas vidas. Muitas pessoas falaram, mas por que não pegou esse dinheiro e investiu nos outros hospitais? Mas temos que entender que ia ter uma verba destinada única e exclusivamente àquela finalidade. E foi o que o prefeito Guti fez. Eu sei que o Covid é um problema que está assolando o território nacional, não é um problema só que acontece aqui na cidade de Guarulhos. Mas irresponsabilidade, atos de corrupção também mata muita gente. O vereador professor Rômulo Ornelas usou a palavra na sessão de quarta-feira para expor sua experiência como cidadão ao procurar atendimento na tenda do SECAP. O local foi designado para ser um centro de combate ao coronavírus na cidade. O vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, usou a palavra na última sessão extraordinária e comentou que não conseguiu fazer teste de Covid na tenda do SECAP. Às vezes eu faço as visitas, eu não dou publicidade por respeito, eu não dou publicidade a respeito dos funcionários que estão lá, na tenda inclusive. No dia 7 de junho, de manhã, ele respondeu aí para o vereador Lucas que é tudo beleza, que está tudo certo. No dia 7 de junho, eu fui lá com aquele sintoma de gripe, de Covid, que eu fui lá pessoalmente. Foi tudo como mandava lá, como mandava. Só que eu gravei tudo. Se o Geraldo quiser, eu gravei tudo. Para saber se eu poderia fazer um teste de Covid lá. Está tudo gravado aqui. E não poderia fazer teste de Covid. Pasme. Se tiver dúvida, eu mando para você, viu, Geraldo, a gravação. Pasme. Ele falou assim, não, você tem que ir no particular. Dentro do espaço público, mandando eu ir para o particular. Olha para você ver. Eu pedi providência ao secretário, passei tudo ao secretário. E não deu uma resposta para mim, que eu era munícipe. Eu fui lá fazer o teste Covid e não deu. E disse que não fazia mesmo, que mandou eu passei tudo para o secretário e pedi providência. Que é isso que um vereador que tem mandato faz. Também durante a sessão, os vereadores abordaram a falta de kits de intubação, de medicamentos e também a situação das unidades de terapia intensiva do Hospital Municipal de Urgências, o HMU. Na sessão do dia 14 de abril, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, encaminhou um requerimento solicitando informações sobre kits de intubação na cidade e acendeu a discussão sobre a falta de medicamentos.
Vocês imaginam do que é fazer uma intubação sem os remédios, sem o kit necessário para poder sedar uma pessoa? Isso é humano? Então, eu quero fazer esse requerimento, deixar bem claro que eu já judicializei a questão, porque é gravíssimo, não tem remédios, não tem equipamentos para o acompanhamento das pessoas intubadas nas suas reações vitais. A Câmara Municipal tem que agir de imediato, formar uma comissão especial para obter todas as informações e propor urgentes medidas à Prefeitura. O vereador professor Rômulo Ornelas, também do PT, abordou a falta de medicamentos básicos no sistema público de saúde. O requerimento da vereadora Janete é tão bizarro o caso aqui de Guarulhos. Onde é que nós estamos, né? Aqui nas UBSs, falta de pirona, né? Falta de pirona. O Geraldo antigamente falava cibalena. Era do tempo lá do Paraná, que era cibalena. Agora é de pirona. Você vai com a receita, pegamos de pirona lá nas UBS, não tem. E a Janete já está fazendo um questionamento muito mais além, né? É um questionamento extremamente pertinente, o requerimento da vereadora, mas, no entanto, a carência que nós estamos na UBS. Líder do governo, o vereador Gilvan Passos, do PSD, explicou os desafios de compra da medicação para o kit intubação. Sobre esse requerimento da vereadora Janete, hoje o município ele aderiu uma ata de preço do Estado para poder comprar esses kits. Ora, visto que ninguém esperava uma pandemia dessa, ninguém esperava o que estava acontecendo, e nós estamos vendo pessoas próximas a nós indo embora. Lamentável tudo isso que está acontecendo. Mas a matéria-prima também está faltando em todos os lugares. Por mais que uma rede pública estivesse tentando se preparar para tal assunto, não tem como poder atender todos como merecem. O vereador Sérgio Magno, do Patriota, retomou o assunto relacionado às unidades de terapia intensiva, UTIs, do Hospital Municipal de Urgências, o HMU. Existem 2 UTIs no Hospital HMU. Uma é de Covid e uma é para casos extremos, sem ser Covid. Tá? A que está fechada é a que não é do Covid, que é a UTI que não é para os casos de Covid, tá? É a UTI normal. Ela está fechada? Não, ela está interditada. Ela foi interditada por decorrência a caso de Covid, da infectação da Covid. Então, existe uma quarentena, que nós sabemos aí que são 14 dias estipulado para a Organização Mundial de Saúde, são 14 dias para desinfectação desse ambiente, tá? Então, por isso que essa UTI, ela foi interditada. A vereadora Márcia Tasquete, do PP, comentou as informações sobre as UTIs do HMU. Eu não estou nem sabendo se tem alguma interdição na UTI no HMU. Que eu saiba, essa que está desativada, já está desativada há meses, né? Então, não tem a ver com os 14 dias, só para esclarecer quem está nos ouvindo. A deliberação de um requerimento do presidente da Câmara, Martelo, pedindo informações sobre os servidores nomeados pela Proguaru, gerou questionamentos quanto ao motivo e à necessidade das nomeações. Vários parlamentares apoiaram a iniciativa do presidente. Ao encaminhar o requerimento do presidente da Câmara, Martelo, do PDT, sobre a nomeação de servidores da Proguaru, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, iniciou um debate sobre o motivo e a necessidade dessas contratações. O requerimento do presidente pede informações sobre as nomeações do período de 10 de janeiro de 2017 a 6 de abril de 2021. A vereadora comentou a resposta que recebeu da Prefeitura sobre um requerimento semelhante que ela havia apresentado. A resposta é que de 11 de janeiro a 8 de março,
foram contratados 16 funcionários, e entre eles, todos eles ganhando um salário razoável, em uma empresa que o prefeito, no ano passado, por lei, eu votei contra, extinguiu. Então, só queria dar ciência à casa de que o grupo de estudos sobre a Proguaru é fundamental que comece a atuar. No momento do encaminhamento, o requerimento recebeu apoio dos vereadores professor Rômulo Ornelas, do PT, Lucas Sanches, do PP, e Dr. Lécio Santos, do Democratas, que questionaram a necessidade das contratações. Quanto a Proguaru está sendo extinta pelo prefeito, mas não está extinguindo as tetas, não, continua mamando. Você sabe que um dos problemas da Proguaru não é a questão que dá prejuízo, que eu nunca vi empresa pública dar lucro, né? Mas a questão outra aí é de gestão. Diversas atitudes e ações do prefeito de Guarulhos nos causam estranheza, né? Até mesmo no ano passado, que antes da eleição, me lembra muito aquele meme de 11h59, meia-noite. Não sei se os vereadores já viram, se não eu mando aqui depois pelo WhatsApp. 11h59, o prefeito fala, não vou extinguir a Proguaru, é mentira, é fake news da oposição, vota em mim. Meia-noite, que é após a eleição, pessoal, é difícil, está em processo falimentar, vamos ter que extinguir a Proguaru. E agora, nesse momento de 2021, começa diversas contratações, e eu acredito que seja por troca de aquele cargo em troca de apoio, que ele disse que não faria também nas eleições de 2016. Se o prefeito tivesse serenidade nessa proposta, ele teria congelado qualquer nomeação desde dezembro último. Não o fez porque realmente não tem serenidade no que se propõe. E aí está a evidência, com base no último requerimento da vereadora Janete, das diversas nomeações que ocorreram até aqui. O presidente da Comissão Especial de Estudos, que vai analisar a situação da Proguaru, vereador Edmilson, do PSOL, destacou a utilidade do requerimento para os estudos que realizará. E um dos primeiros requerimentos, senhor presidente, que eu iria pedir pela comissão seria justamente esse que Vossa Excelência fez. Então, não o farei mais, porque Vossa Excelência já fez o pedido e eu vou pedir que seja encaminhado cópia, já vai para todos os vereadores, mas que seja consignado para a comissão de estudos, porque isso é um dado importante do nosso estudo que nós vamos fazer sobre a Proguaru. Autor do requerimento, o presidente da Casa, Martelo, questionou a contratação de assessores. Eu quero informar a vereadora Janete Petá que a resposta para ela de 16 funcionários, um deles me parece que já tinha morrido. Então nós vamos ver, do dia 1/1 de 17, que o prefeito entrou, até 6/4 de abril de 21, quantos assessores tem a Proguaru indicado, inclusive por vários vereadores que votaram para o encerramento da Proguaru. Essa é a minha curiosidade maior. Espero que não seja 16, mas deve vir aí uns 200 no mínimo, ou mais. Vamos pôr no papel e saber quem é que está falando a verdade. O Proguaru pode ficar absolutamente tranquilo, seus funcionários, seus familiares, que enquanto eu estiver sentado nessa cadeira de presidente, representando aqui mais um voto, e como presidente, vou trabalhar todos os dias para que ela não seja encerrada. Os vereadores Janete Rocha Pietá e Dr. Laércio Sandes destacaram problemas de gestão e falta de planejamento no comando da Proguaru. Eu apoio a luta e a manutenção da Proguaru. Por quê? Porque a Proguaru, ela foi fundada em 79 e o principal acionista da Proguaru é a prefeitura, que tem uma cota de 99,42%. Ora, se a Proguaru, a maior cotista dessa empresa mista, é a própria prefeitura, o problema é erro de gestão. Eu destaco e reitero que se o prefeito quisesse manter a Proguaru bastante equilibrada,
ele deveria e teria condição desde 2007 de fazer isso. E vou dar aqui alguns exemplos. A iluminação pública da cidade, qual é a situação? Virou um caso de polícia. Foi feita perícia nos envelopes que estavam para ser abertos há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, e até agora nós não temos uma definição. Poderia ter passado a gestão da iluminação pública da cidade para a Proguaru. Nós teríamos receita para a Proguaru sobreviver. A vereadora Márcia Tasquete, do PP, também declarou apoio à iniciativa do gestor do Legislativo ao justificar seu posicionamento. Hoje, vivemos um período sombrio, onde o índice de desemprego está absurdo. Hoje, inclusive, encontrei com muitos trabalhadores dentro do córrego Eduardo, aqui na Avenida Transguarulhense, onde esses trabalhadores colocam a mão no esgoto, no rio, no mato, no rato, em todo quanto é lugar, e eles são muito necessários. Então, ver que o presidente dessa casa também está a favor da não extinção, porque eu sou totalmente contra também essa extinção, saber que o presidente da casa apoia os trabalhadores da Proguaru, muito me honra, e hoje eu estou sentindo, além de honra do presidente da casa, estou sentindo honra também por essa casa legislativa, por essa união em nome desses trabalhadores. O presidente da Câmara pediu união dos parlamentares em defesa da Proguaru. E se os vereadores se unirem, tenho certeza que a Proguaru não vai ser fechada. Certeza absoluta. Nem que for contra a vontade do prefeito. Se os 34... Após solicitação do vice-líder do governo, o presidente da Câmara definiu dia e horário para sessões extraordinárias. Elas serão realizadas sempre às quartas-feiras, a partir das 14h. Durante a sessão de 14 de abril, o vice-líder do governo, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, solicitou a fixação de dia e horário para realizar as sessões extraordinárias até a melhoria das condições sanitárias da pandemia. Nós estamos solicitando a Vossa Excelência que fixa toda quarta-feira, 14 horas, a sessão extraordinária, para a gente organizar nossas agendas. O presidente da Câmara, Martelo, do PDT, deferiu a solicitação do parlamentar. Toda quarta-feira, às 14 horas, vamos ter uma sessão extraordinária. Estou procurando colocar, pelo que vocês viram, um requerimento de cada vereador, um projeto de cada vereador, e se o prefeito precisar de alguma coisa, é só comunicar a essa presidência que nós incluímos ele na próxima projeto do Executivo, na próxima sessão, ou fazemos, até se necessário, uma extraordinária. Excepcionalmente, a próxima sessão será realizada na terça-feira, dia 20 de abril, às 14h, porque na quarta-feira, dia 21, é celebrado o feriado de Tiradentes. Adotar a ordem cronológica como critério de análise dos projetos de lei para emissão de pareceres pelas comissões. Essa solicitação foi feita pelo vereador Paulo Roberto, que é o parlamentar com mais mandatos na Câmara. Na sessão do dia 14, o vereador Paulo Roberto, do PTB, pediu ao presidente da Câmara, Martelo, do PDT, que as comissões passem a priorizar a análise dos projetos mais antigos. Não poderia-se também ser dado parecer pela ordem cronológica dos projetos de leis? Porque tem projeto de 2020 e 2021 que estão com pareceres. Tem projeto de 2019, 2018 que não tem parecer. Eu acho que deveria-se também de adotar este protocolo para tanto, para não dizer que está sendo protegido ou A, ou B, ou C. Então, que se dê parecer, se emita o parecer favorável, ao contrário, pelas outras comissões permanentes da Casa, nos projetos também pela ordem cronológica. Não sei se Vossa Excelência entendeu, que Vossa Excelência conversava aí com a sua assessoria, mas porque assim fica uma coisa igual, né? Porque da forma que está acontecendo, na realidade, está se dando parecer em projeto que se protocolou em 2020, 2021, e não se dá o parecer nos projetos anteriores
pelas outras comissões permanentes da Casa de 2018, 2017, 2019. Então, eu acho que isso daí não é uma lógica. O presidente da Casa solicitou a agilidade das comissões na emissão dos pareceres. Os vereadores têm que dar parecer. As comissões têm que estar aí para serem dê o parecer favorável, ao contrário, pouco importa. A minha obrigação é fazer uma pauta e colocar aquilo que tem para ser votado. Mais nada. Eu não estou aqui para defender um ou defender outro. Eu estou aqui para ser o 34º vereador. No momento, eu estou aqui para coordenar todos os vereadores. Então, eu peço que todas as comissões que dê o parecer. Senão, não adianta ter nenhuma sessão que não vai ter projeto para ser votado. Diante de questionamentos sobre a falta de pareceres em projetos antigos, os vereadores discutiram a priorização da análise das proposituras encaminhadas às comissões permanentes da Câmara. A ordem de análise dos projetos para emissão de parecer pelas comissões permanentes da Casa foi objeto de debate na sessão do dia 14 de abril. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Ticiano Americano do Cidadania, explicou que questiona cada parlamentar sobre a priorização de projetos. Sobre a questão de pareceres, a Comissão de Justiça e Redação, a CCJ, mandou e-mail para os vereadores enviar as prioridades dos projetos. Como o vereador Paulo Roberto disse aqui, tem projetos muito antigos, 2018, 2019 na pauta. E aí a gente está analisando cerca de 4 a 10 por semana, depende da complexidade. Então, os vereadores têm prioridades em algum tipo de projeto que foi protocolado ou recentemente ou do passado, passar para nós darmos o parecer. Tá? Outra questão, os vereadores estão demorando para responder os nossos memorandos, né? Então, algumas dificuldades que são encontradas no projeto, a gente manda e envia para os vereadores darem um tipo de resposta para a gente dar prosseguimento. E essa resposta acaba não chegando na nossa comissão. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, cobrou agilidade nos contatos e nos pareceres. Peço a Vossa Excelência que telefone para os vereadores e peço que eles dê o parecer, compareça à comissão, que não adianta também colocar o projeto e a comissão não emitir o parecer, seja contrário ou seja favorável. Então, se reúnam todas as comissões, dê o parecer, para que a gente possa aprovar aqui ou rejeitar todos os projetos de vereador. O vereador Lucas Sanches, do PP, solicitou prioridade aos projetos relacionados à Covid-19. Eu queria só aproveitar aqui a fala do vereador Ticiano Americano, que é presidente da CCJ. Ele realmente encaminhou um e-mail pedindo a sugestão dos vereadores, e eu queria deixar aqui uma sugestão para todos os vereadores. O vereador Paulo Roberto sugeriu que fosse por ordem cronológica. Eu gostaria de sugerir o contrário, que fosse primeiramente os projetos que tivessem foco no combate ao Covid, para depois dar sequência aos projetos cronológicos. Porque tem muitos projetos, como apresentei, por exemplo, na Casa, de isenção de ISS, IPTU, nesse momento de pandemia aos comerciantes. O presidente da Câmara apontou que não pretende instituir novos critérios para análise de projetos. Aqui não tem ordem cronológica, não tem saúde, isso ou aquilo. Aqui vai chegando, o presidente de cada comissão, com seus membros, vão dando parecer, vão encaminhando os pareceres para o projeto, e essa presidência coloca na pauta e vamos votar. Tudo dentro da normalidade. Não tem prioridade nem para um e nem para outro. Senão fica difícil. Um quer uma coisa, outro quer outra. Vamos dentro da regra. O vereador Leandro Dourado, do PTC, sugeriu formas de agilizar a comunicação entre comissões e vereadores. O vereador Ticiano, ele falou que está notificando por e-mail. Só que como a gente sabe que a gente não está tendo acesso aos gabinetes pela questão da pandemia, então isso dificulta muito com que tanto eu quanto os demais vereadores, né, tenham acesso à caixa de e-mails
Então a gente poderia estar usando até um outro tipo de recurso, o próprio WhatsApp, pegar as lideranças dos partidos, né? E criar essa comunicação mais direta entre os vereadores, até para que a gente tenha um avanço mais rápido aí nos pareceres. É só uma sugestão. O presidente do Legislativo orientou maior frequência na realização das reuniões de comissão. Consultando aqui a assessoria, normalmente tem prazo de 10 dias para dar o parecer. Agora, a gente sabe que as comissões têm que dar muitos pareceres. A questão que teriam que se reunir com mais frequência para que fossem dados esses pareceres e a gente pudesse votar aqui os projetos dos senhores vereadores. O vereador Dr. Lércio Sandes, do Democratas, também sugeriu contato com os presidentes de comissão para agilizar os pareceres. Não é só a Comissão de Constituição e Justiça que está à frente dos pareceres. Que os interessados nos seus respectivos projetos verifiquem com a diretoria de plenário em qual comissão que o seu projeto vai passar para o parecer. E aí converse com o presidente da comissão para que ele agilize o parecer. Na legislatura passada, nós agíamos dessa forma e se tornou mais producente, porque dá a impressão que só a CCJ que está à frente dessa situação, quando, na verdade, são 3, 4 comissões em cada projeto, aí, de um total de quase 15, 20 comissões. Eu acho que dessa forma ficaria mais producente. Já o vereador Wesley Casaforte, do PSB, que preside 2 comissões, se colocou à disposição para acelerar projetos prioritários. Eu faço coro aqui com o vereador Dr. Lércio Sandes, que realmente foi dialogado na legislatura passada, onde nós dialogávamos com os colegas que eram os presidentes das comissões e sempre houve esse entendimento entre os colegas. Quero me colocar aqui também à disposição dos demais, pela comissão, que estou à frente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, e também da Comissão de Habitação. Então, os colegas que tiverem projetos, já falei para diversos colegas, mas que quem quiser apresentar projeto e tiver urgência no projeto, pode estar solicitando que eu faça os encaminhamentos também. Durante a sessão desta semana, a vereadora Janete Rocha Pietá falou sobre a falta de medicamentos no pronto atendimento Vila Dirce, quando justificou o voto na deliberação de um requerimento. Ao justificar o voto no requerimento do vereador Rafael Acosta, do DC, sobre falta de suprimentos no pronto atendimento Vila Dirce, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, relatou o caso de falta de medicamentos no local. Eu gostaria de receber cópias desse requerimento do vereador Rafael Acosta, porque eu tive um casal que teve problemas de ir no pronto atendimento Maria Dirce e ser encaminhado para outro local por falta de medicamentos. Então, é sério e mostra que nessa cidade está tendo problemas também na falta de remédios, na falta de insumos que são fundamentais para o tratamento de qualquer doença que não seja só Covid. Eu volto a afirmar, é necessário que as UBSs e o PA Maria Dirce, não só o PA Maria Dirce, mas o PA Alvorada e também o Dona Luísa, tenha remédios para atender, não só, como disse o vereador Rômulo, a antiga Cibalena, né, até, por exemplo, a questão de insumos para fazer curativo. Na sessão do dia 14, os parlamentares aprovaram 2 projetos de lei em segunda discussão. Uma das medidas pretende prevenir e coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes. Com a aprovação, o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. Um projeto de lei elaborado pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, cria a Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Guarulhos. A parlamentar destacou a importância de abordar o tema. Eu considero que a aprovação desse projeto é algo de relevância e nós sabemos muito bem que a violência contra a criança está subnotificada. Nada tem a ver ao caso do Rio com o tema em questão.
mas aproveito para falar sobre a tortura vivida pela criança Henri Bordet, de 4 anos, que foi espancado, torturado dentro da sua própria casa. Assim também, a questão da violência sexual e do abuso sexual muitas vezes ocorre dentro da casa. Por isso, eu acho de extrema relevância que essa casa tenha aprovado uma semana em que vai se conscientizar, porque o dia de combate à exploração sexual e o abuso sexual de crianças e adolescentes é o dia 18 de maio. E o principal, que essa casa aprovou também, que haja uma parceria com aqueles que sabem, que recebem, que cuidam, que são os conselhos, que são entidades que cuidam de crianças, né? Então, é muito importante. Nesse período de pandemia, aumentou a violência contra a mulher, aumentou o feminicídio e, infelizmente, também aumentou a violência contra a criança. Um dos itens aprovados na sessão extraordinária do dia 14 dividiu opiniões no plenário. O projeto altera o Código de Proteção e Bem-Estar Animal, liberando o uso de charretes e outros veículos de tração animal para passeio. Elaborado pelo vereador Edmilson do PSOL, um projeto de lei que altera o Código de Proteção e Bem-Estar Animal do município foi aprovado em segunda discussão. O projeto libera a utilização de charretes ou outros veículos de passeio puxados por cavalos. Aprovada com 26 votos favoráveis e 3 contrários, a mudança desagradou o vereador Geleia Protetor, do PSDB. Portanto, presidente, que fica registrado, senhor presidente, que presente alteração, presidente, no Código da Proteção Bem-Estar Animal representa um retrocesso, presidente. Essa casa. É isso, presidente. Já o vereador Edmilson, do PSOL, acredita que a proibição de charretes contida no Código de Proteção Animal foi um erro da administração. O mesmo código, ele autoriza, ele dá um sinal verde para que as forças policiais utilizem aqueles que têm cavalaria, no caso da GCM da Polícia Militar, os canis, que são os animais que são utilizados nas perseguições, principalmente na questão do tráfico de drogas, enfim, isso continua, o código tratou isso com muita serenidade. Agora, o que acontece é que nós temos um item, um artigo, que, por conta da falta de uma palavra, se proibiu toda uma atividade, criando uma situação de que a pessoa pode conduzir o animal numa charrete, mas sem estar montado, sem estar nela. Então, ou seja, é um absurdo da forma que ficou. E eu nem coloco como culpa no Departamento de Proteção Animal, eu estou considerando isso como erro. Eu estou tratando isso como se fosse um erro. Algo errado na digitação, algo errado que passou e que a gente acabou aprovando. É apenas uma correção para que a gente mantenha a tradição na cidade, para que aquelas pessoas que são amantes aí da criação de cavalos, são amantes das charretes, para dar uma informação, nós temos aqui um dos mais antigos artesãos que são do restauro e da construção de charretes, porque toda aquela estrutura, 95% é de madeira. Fica aqui na Vila Galvão. Ou seja, é uma pessoa histórica na cidade que nos procurou dizendo, vereador, da forma que está, me parece que o que eu estou fazendo é crime. Com a aprovação, o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. A indicação do prefeito Guti para uma premiação internacional que escolhe os melhores prefeitos do mundo causou debates na sessão de quarta-feira. Recentemente, o prefeito Guti, do PSD, foi anunciado como um dos finalistas em uma premiação internacional que destaca os melhores prefeitos do mundo, em especial durante o combate à pandemia da Covid-19. O prêmio é uma iniciativa da organização The City Mayors Foundation. Oposição ao governo, Edmilson, do PSOL, revelou espanto ao saber da notícia. Algumas pessoas me mandaram, eu achei até que fosse alguma brincadeira, e depois eu vi que realmente foi publicado uma matéria no jornal Guarulhos Hoje,
colocando que o prefeito da cidade de Guarulhos é indicado ao prêmio de melhor prefeito do mundo. Essa matéria foi publicada no dia 12 de abril. Eu, por erro, senhor presidente, até devolvi para quem mandou, falei, isso é uma brincadeira, você não está vendo aí que é 1º de abril? É uma brincadeira. Aí a pessoa me mandou dizer, não, vereador, é verdade, é dia 12 de abril. Então, ou seja, eu pensei que era uma piada de mau gosto, né, a indicação do prefeito ao prêmio de melhor prefeito do mundo. Senhor presidente, eu gostaria de ser muito claro aqui, eu acho que a cidade tem tantas preocupações, inclusive sobre a questão da Covid, a volta do comércio, os problemas com a economia, do que a gente ficar se preocupando. E tem muita gente que vai dizer, mas isso aí é um prêmio que está sendo... Não, na verdade, hoje eu recebi vários servidores da prefeitura que estão recebendo nas suas caixas de e-mails e nos seus WhatsApps um pedido para que todos os que eles chamam de colaboradores da prefeitura entrem no site da instituição que faz a votação para votar no prefeito, para ele ser eleito o melhor prefeito do mundo. Eu não sei, eu tenho até medo, senhor vereador, de perguntar quem é o pior. Eu tenho até medo de imaginar quem será o pior prefeito do mundo se o prefeito de Guarulhos concorre na vaga de melhor prefeito. Me espanta também esse jornal, que é o Guarulhos Hoje, publicar essa matéria. Inclusive, eu vou fazer até um requerimento para saber se houve alguma inscrição e se houve algum gasto da prefeitura para se inscrever nessa disputa. O vereador Jorginho Mota, do PTC, criticou a fala de Edmilson. Poxa, se o prefeito foi indicado ao melhor prefeito no combate, um dos melhores prefeitos no combate do Covid, eu acho que teve algum merecimento. Nós estamos vendo aí que a nossa cidade, nós tivemos aí momentos, estamos tendo momentos difíceis por parte do Covid, mas pelo menos nós não estamos vendo aí uma situação, uma cidade que basicamente o governo anterior entregou aí a cidade para a gente uma dívida de 7 bilhões e 400 milhões. E eu não vejo nenhum vereador, inclusive vereadores que compactuaram com o governo passado, falarem sobre isso. A gente escuta pessoas falarem, né? Como eu ouvi quem eu tenho muito respeito, o vereador Edmilson, que é um cara experiente, mas eu acho que nós temos que acabar com quanto pior, melhor. Nós estamos aqui pela nossa cidade, não é o nome do prefeito, é o nome da nossa cidade. Já o vereador Lucas Sanches, do PP, ironizou a premiação. Está tendo essa discussão aí de prêmio do melhor prefeito do mundo. Eu estava escutando aqui atentamente e fiz questão de ser o último. Eu estava segurando aqui os meus risos, porque quando eu fiquei soube dessa notícia, o vereador Edmilson, eu também pensei que fosse dia 1 de abril. Mas para essa fundação que está fazendo todo esse concurso, eu já estou encaminhando para eles por e-mail, inclusive eu conversei com a minha assessoria hoje cedo, todas as denúncias que eu recebi aqui da Prefeitura de Guarulhos nos últimos anos. Justiça suspende compra de máscara superfaturada, laudo da Polícia Civil aponta fraude na licitação de iluminação pública, tudo que essa fundação parece que não teve conhecimento, eu já estou encaminhando para eles. Vai que eles mudam o candidato, porque em São José dos Campos a gente tem um prefeito que fez um hospital fixo, né, em 35 dias, 10 dias antes do prazo, foi um custo em torno de 12 milhões a obra, sendo que apenas 4,5 milhões que foi da própria prefeitura. Foi uma parceria ali público-privada no hospital fixo. Não foi igual a tenda do SECAP, que rapidamente foi desmontada e levou com a gente toda a esperança de combate ao Covid, milhões dos nossos impostos e poucas explicações. O vereador Wellington Bezerra fez um agradecimento público aos profissionais da UPA Cumbica durante a sessão. Recém-recuperado da Covid-19, o vereador Wellington Bezerra, do PTC, usou o seu discurso na sessão extraordinária do dia 14 de abril para agradecer publicamente aos profissionais que o atenderam na UPA Cumbica. E eu cheguei lá na UPA como um cidadão comum, não me identifiquei como vereador, nada disso. Fui muito bem atendido pelos profissionais que lá estavam, desde a moça que estava na portaria, ao médico que me atendeu, e a minha esposa também, né, ela foi 3 dias depois, mas foi da mesma forma. Então, eu quero agradecer e parabenizar os profissionais que nos atenderam
ali na UPA Cumbica. Um atendimento maravilhoso, e eu tenho ouvido também muitos munícipes falar do atendimento ali daquela unidade. Graças a Deus tem sido uma referência. Então, a gente está aqui, a gente aponta coisas negativas, mas eu acredito que apontar algo positivo também faz muito bem para nós, faz muito bem para a nossa cidade. Então, fica aqui os meus parabéns para todos os profissionais ali da UPA Cumbica, que me atenderam como atende qualquer outro cidadão. A volta às aulas presenciais nas escolas de Guarulhos foi um dos temas discutidos na sessão extraordinária desta semana. A vereadora defende que esse retorno aconteça somente depois que professores e demais profissionais das unidades estejam protegidos contra a Covid-19. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, apresentou um requerimento sobre a volta às aulas presenciais no município. A parlamentar destacou que muitos professores e trabalhadores da educação ainda não foram vacinados e, com a abertura das escolas, estão expostos à contaminação. Os professores começaram a ser vacinados no dia 12, né? E, portanto, tem um prazo de, no máximo, 28 dias para a segunda dose e depois, no mínimo, 15 dias para a pessoa estar 80% com a vacina, com a capacidade de proteção. Então, eu gostaria de levantar, e vou levantar na próxima sessão, a questão da educação da cidade. Vários professores AEE, inclusive uma morreu, né, estão levantando a questão de que eles não estão na lista dos vacinados. Além disso, funcionárias e funcionários da ProGuaru também que trabalham na escola não estão vacinados. Eu queria solicitar, primeiro, bom senso. E aí não é crítica, é constatação da realidade. Eu não estou aqui para bajular ninguém, mas para dizer que é fundamental que os professores, toda a comunidade de uma escola seja vacinada e seja esperado o tempo necessário para poder a volta às aulas. É uma ponderação, e eu acho que essa casa deveria pensar sobre essa questão, porque as crianças agora estão sendo atingidas pela cepa P1, os jovens, a maior parte, isso é no Brasil, não é em Guarulhos, a maior parte das pessoas que estão em UTI são jovens. Então, eu gostaria de solicitar que essa casa fosse ao prefeito e ponderasse que essa volta à aula se dê depois de toda a comunidade escolar vacinada. Ainda durante a sessão do dia 14 de abril, os vereadores aprovaram em primeira discussão um projeto de lei que altera a nomenclatura de uma rua. Ao final da sessão extraordinária de 14 de abril, foi aprovado um projeto de lei em primeira discussão que altera o nome de uma rua no loteamento Parque Flamengo para a Rua Maria Rita Américo. A mudança foi proposta pela vereadora Sandra Gileno, do Patriota, junto ao ex-vereador Serjão Inovação. Eu e o Serjão, apresentamos esse projeto. O Serjão hoje, infelizmente, não se encontra mais com a gente, mas ela foi uma grande amiga. Eu também estou emocionada, porque, assim, de estar fazendo a sua homenagem para ela. Os vereadores André Alves, do Cidadania, e Márcia Tasquete, do PP, parabenizaram os autores pela iniciativa. É de grande importância. Eu quero parabenizar o vereador Serjão Inovação, vereadora Sandra Gileno, pela apresentação do projeto, a dona Maria, a senhora Maria Rita Américo, moradora há mais de 70 anos da Vila Galvão, onde ela faleceu em 2019, é mãe do meu assessor Nelson Américo, que está aqui do meu lado agora. Ele está muito emocionado. Foi uma mulher guerreira, lutadora, com uma grande história, e eu quero parabenizar por essa propositura.
pois eu conheci a dona Maria Rita Américo, tive a honra, inclusive, de sentar à mesa com ela. Era uma mulher excepcional, com uma família maravilhosa. Conheço muito bem também o Nelson Américo, a Gi, toda a família. Quero aqui parabenizar, porque faz jus a essa homenagem. E nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe Juan Peixoto, bibliotecário e fundador do Instituto Acervo. Juan falou sobre os principais projetos do Instituto, entre eles a geladeira de livros. Confira um trecho da entrevista. A geladeira de livro ela vai para pontos movimentados da cidade de Guarulhos. No momento, é um projeto que precisa de apoio público, porque nós já demos entrada na Prefeitura de Guarulhos autorização para nós colocarmos as geladeiras em pontos movimentados da cidade. Nós temos 1 ano esperando. Até hoje nós não tivemos autorização. Vale lembrar que a Prefeitura não terá gasto zero com esse projeto. Nós só queremos autorização, não queremos fazer nada errado, não queremos colocar uma geladeira no espaço público sem autorização da Prefeitura. Só depende de autorização da Prefeitura. Nós pedimos autorização para 25 pontos movimentados da cidade de Guarulhos. Bosque Maia, Lago dos Patos, Zoológico, terminais de ônibus, rodoviária, Praça Getúlio Vargas. Só precisa de uma assinatura. Está autorizado o Instituto Acervo? Coloca a geladeira. Todo o trabalho será feito pelo Instituto Acervo, a troca de livro, a retirada de livro, a manutenção da geladeira. Então é um projeto que leva fácil acesso à leitura. Os livros são doados, nós temos estocado 10 mil livros aguardando esse projeto ser aprovado pela Prefeitura para nós colocarmos em ação. É um projeto que tem tido bastante visibilidade, porque as pessoas acham importante você chegar numa geladeira, retirar um livro, não ter data para devolver, você não pagar. As pessoas perguntam assim, Juan, é de graça mesmo? Posso levar? Todo mundo acostumado a vender tudo hoje, tudo é vendido. Aí quando a pessoa encontra algo que é gratuito, ela assusta, ela pergunta, é gratuito mesmo? E a gente pede que a pessoa, depois que ela leia, não devolva o livro. Ela passa para alguém que ela gostaria que lesse aquela mesma história, que ela gostou, né, que trouxe conhecimento para ela. Você também pode assistir a este programa e a outros já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!